Meu, meu boa tarde ao pessoal. Estou aqui com uma placa da TV de plasma LG, uma YSUS, a placa de ativação da lâmpada plasma. A televisão ela entrou em curto, entrou com a fonte em proteção e não armava mais a fonte e nem ligava o televisor. E eu comecei a fazer os testes no televisor e cheguei até a YSUS dela. Quando fiz a remoção dessa placa da televisão, a televisão voltou a funcionar com áudio, porém sem a imagem, porque o backlight da TV de plasma ela ativa a lâmpada de plasma para poder dar o brilho da tela, e por sua vez não estava iluminando a tela. Pesquisando a placa, vendo a placa, eu cheguei até os componentes SMD dela que estavam danificados. Esses componentes SMDs aqui, no caso, esse aqui é um MOSFET e esse componente aqui é uma incógnita. Esse aqui é um MOSFET SMD e esse aqui ele faz o papel de um diodo. Essa placa ela tem o aumento da tensão do plasma e esse lado aqui faz a diminuição da TV de plasma, ou seja, ele baixa a tensão e esse aqui aumenta a tensão para dar a determinada luminosidade que a tela precisa para gerar a imagem. Com a remoção desse componente aqui, coloquei a placa para funcionar. Só que a fonte ainda ela entra em proteção porque ela precisa fazer o ajuste da tensão entre a parte positiva e entre a parte negativa da placa, através desse diodo aqui. E eu procurei o datasheet dele e descobri que nem datasheet existe. Ele tá com a segundo é um CF 206BO. CF 206BO é a numeração dele. Não existe datasheet para esse componente. Nós temos dois nessa placa. Temos que regula a tensão positiva da fonte e tem esse que aumenta a tensão negativa da fonte. O canal negativo tá bom. O que estourou foram esses dois aqui, no caso. Esse aqui tá bom, ele não tá queimado, mas ele tá com fuga. No que coloca para funcionar aparece a fuga, então pifado ele não tá mais bom também não, ele tá com fuga, então tem que ser descartado. Mas o que pifou mesmo a fonte foi esse aqui. Ou seja, desculpa, eu menti. Esse aqui tá bom, esse componente. Ele não tá danificado, ele tá bom. Esse aqui que tá com fuga. Se coloca no multímetro, ele dá como se estivesse bom. No momento que coloca para funcionar, ele põe em curto a fonte. A fonte do televisor ela não arma. Então o que acontece? Entrei em contato com o fabricante da LG, expliquei a situação e infelizmente o que eles me disseram que seria só uma placa nova, porque eles não estão mais trabalhando com essa marca de televisão, não estão mais fazendo conserto devido à dificuldade de obtenção desse componente aqui. Ele é um componente crítico na placa, ele faz o papel de um regulador, é ele que regula as tensões da placa devido à luminosidade da tela, e ela acaba conduzindo direto e botando a placa em curto. Ela é uma placa grande, eu estive vendo o valor dela, ela sai R$500, nada barato, e só tem um lugar que vende isso aqui: Salvador, Bahia, de um autorizado da LG. O cara ainda tem em estoque algumas partes dessa televisão. E ele mesmo também falou para mim a mesma coisa que o fabricante falou por e-mail, tem os e-mails ali, que este componente nessa placa é crítico.
Eles pararam de fabricar esse televisor devido a este componente. Impossível de encontrar uma peça que foi feita específica para essa placa. Foi mandado fazer, a engenharia mandou fazer. Não revelam qual é a função dela, o que é que está mascarado aqui debaixo desse envoltório de silício. E seria só uma placa nova mesmo. Defeito eu encontrei, solução não há. Porque não há peça, eu preciso dessa peça para botar essa placa do inverter da TV de plasma da LG. E infelizmente não se consegue. Não há tal peça no mercado. Então ficou aí um componente inutilizado. O jeito agora vai ser montar a placa e entregar para o cliente. Não teve conserto devido à falta desse componente aqui. Então, sinto muito, mas dessa vez fiquei devendo para o cliente. Então só um esclarecimento aí, pessoal, que tem coisas que quando a gente pega para consertar, nem tudo a gente consegue consertar. Não é culpa do técnico, não é culpa da pessoa que faz esse tipo de serviço. Muitas vezes é o próprio fabricante que não nos dá condições de executar o trabalho devido à falta de um componente que não é mais fabricado. Não existe, não tem lugar nenhum, não existe. Isso aqui é uma coisa que foi feita exclusivamente para esse modelo e não se encontra. A menos que tire de uma sucata ou de uma outra televisão velha que tenha pifado o mesmo modelo, que tem essas placas. Aí a gente troca a placa inteira, ou se for uma sucata e tiver pifado alguma outra coisa, a gente consegue esse componente aqui. Mas até lá, infelizmente, não pude ajudar. Fica aí, pessoal. Só um esclarecimento, tá? Deus abençoe.